1 Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo 9. Mas os que querem ficar ricos, 1 Timóteo 6, a partir do 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna para o qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, eu te exorto, sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder eterno. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, e pedimos agora a unção, o poder e a graça do Seu Espírito sobre mim e sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Poucos dias eu conversava com um rapaz que me disse que conheceu muitos países indo atrás de trabalho. Diz ele que já foi trabalhar na Dinamarca, na Espanha, tentou ir para os Estados Unidos e agora está aqui na Suíça. E a razão dessa sua busca por trabalho em diferentes países, ele resumiu numa frase: quem mais paga, mais amigo é. Quem mais paga, mais amigo é. E eu pensei comigo, quer dizer então que se o diabo pagar mais, você vai chamá-lo de amigo. E trabalhar no inferno. Eu acho que é isso que o Paulo está querendo dizer quando afirma no versículo de número 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Veja que ele não está condenando os ricos, nem dizendo que é pecado ficar rico. Só está dizendo que quem quer ficar rico está sujeito a muitas tentações. E diz mais, versículo de número 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Porque a partir do momento que o objetivo da vida é ficar rico, o objetivo de obedecer a Deus fica em segundo plano. E facilmente se negocia isso, dizendo que Deus conhece o meu coração. É assim que a gente
encontra uma forma de sair pela tangente e sempre fazer no fundo o que a gente quer. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Talvez o maior exemplo bíblico seja o próprio Judas, que quando viu que o Messias que ele havia seguido não tinha como plano ir para o trono de Israel e talvez dar a ele uma boa posição nesse reino, ele, não querendo sair sem levar nada, vendeu o melhor homem que já havia pisado nessa terra, Jesus de Nazaré. E aí então, quando viu o que tinha feito, quando caiu em si, foi tomado por remorso, talvez por perturbações espirituais, e desesperado, perdeu a vida. Ou melhor, tirou a sua própria vida. Tirou a sua própria vida. Tirou. Viu que tinha ganhado 35 moedas de prata, mas tinha perdido aquilo que é essencial para uma vida normal: a paz. Ganhou 35 moedas de prata, mas perdeu a paz. Então aqui já fica uma advertência para mim e para você. Se do outro lado está algo que você deseja muito, que te promete muito, mas para alcançar esse algo, para ter esse algo que promete muito e que você deseja muito, se você tiver que fazer alguma coisa escondido, nas sombras, e que você sabe que se alguém descobrir, você passará vergonha, então não faça. Porque isso, ainda que você queira muito se iludir, é uma armadilha. Por mais que você ganhe, não vai ser maior daquilo que você vai perder. Como o próprio Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Em nome de Jesus, não venda a tua alma. Não perca a sua alma, porque ela vale mais que o mundo todo. E foi por ela que Jesus morreu. Não venda, em nome de Jesus, a tua alma. A tua segurança, o teu futuro está em Deus. É Ele que garante. Não se desvie da fé por nada que se ofereça nesse mundo. Seja o que for que você for ganhar, não vai ser mais do que o que você vai perder. Então a Bíblia em nenhum momento nos diz que as coisas são para serem guardadas, acumuladas. Pergunta que fica é: para que Deus então nos dá as coisas? Por que Deus nos dá bens? Por que Deus nos cobre de bênçãos? E o Paulo vai nos dizer que pelo menos para duas coisas. Primeira, para a nossa felicidade. Deus é quem dá todas as coisas, é Ele quem dá. E uma das razões pelas quais Ele nos abençoa é que Ele nos ama e quer a nossa felicidade, é para o nosso desfrute. Eu lembro de uma propaganda de um cartão de crédito, que o slogan era assim:
sempre depois da propaganda, que sempre era uma propaganda muito inteligente, no final era assim: tem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe... Não vou falar porque eu não quero fazer propaganda aqui, né? Mas o slogan era esse: tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras... E é verdade. O dinheiro pode comprar muita coisa. Muita coisa. O dinheiro compra até gente. Mas o dinheiro não compra as coisas principais da vida. Por exemplo, o dinheiro pode comprar uma boa festa de casamento. Pode comprar. Um baita de um lugar, uma baita de uma festa. Mas não pode comprar um bom casamento. Isso não se compra. Pode comprar bons tratamentos de saúde, mas não pode comprar cura para tudo. Tem gente rica e gente pobre morrendo de câncer todo dia. Pode comprar uma bela casa, mas não pode comprar um lar. Todas essas coisas mais importantes, interessante essa revelação da Bíblia, não podem ser compradas. Todas as coisas mais importantes da vida não são conquistadas. Todas as coisas mais importantes da vida são dadas de graça por Deus. É o Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, versículo de número 17: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente, não algumas coisas, não muitas coisas, mas que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Para delas desfrutarmos. Então, todas as coisas não são conquistadas. Se Deus não te der saúde, se Deus não te der sanidade mental, você não tem forças para se levantar de manhã e fazer nada. Então, todas as coisas são dadas. E o primeiro motivo pelo qual Deus nos dá para o nosso desfrute. Isso não é uma boa notícia? Saber que Deus não se incomoda com a nossa felicidade. Pelo contrário, a promove. Então não é pecado fazer uma viagem, conhecer lugares, tirar férias. Não, Deus quer isso. Não é pecado fazer um churrasco com os amigos, comer picanha. Claro que você deve fazê-lo com moderação, mas não é pecado. Não é pecado andar de mãos dadas na praia, beira do mar, ver o pôr do sol. Não é pecado. Todas as coisas boas que existem foi Deus que criou. E dentro dos limites daquilo que é bom, honesto, de boa fama, puro, é para ser desfrutado. Tem gente que sabe disso e até abusa. E tem gente que sabe disso, mas não consegue desfrutar. O Salomão, ele escreveu o livro do Eclesiastes, e ele contou a respeito de um homem que ele descreve assim: é o caso daquele que não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar,
No entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Por que não desfruto da vida? Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Ele não desfruta daquilo que Deus lhe dá, como até recompensa do seu trabalho, não porque ele se tornou um workaholic, um viciado em trabalho, mas simplesmente porque ele acha que nunca tem o suficiente. Isso não é uma maldição? O sujeito, por mais que tenha, não está bom. Nunca está bom. Nunca chega. E ele não vive. E aí me fez lembrar de uma história que eu li de um mexicano que estava pescando. E aí ele pescou uns 3 peixes e estava indo para casa. E aí um CEO, um presidente de uma multinacional, estava observando e perguntou assim: para onde você está indo? Estou indo para casa, vou entregar esses 3 peixes para minha esposa para ela preparar a janta. E aí o CEO disse assim: olha, deixa eu te ensinar uma coisa. Você deve voltar lá para o mar agora, não ir para casa com esses 3 peixes. Mas você deve pescar mais durante todo o dia, para que você tenha não apenas o suficiente, mas para você ter o excedente. Aí o mexicano perguntou: por quê? Porque com esse excedente você pode vender, e com o lucro da sua venda, com o tempo você pode comprar um outro barco, contratar uma pessoa, e aí a produção do seu dia vai dobrar, os seus lucros vão dobrar também, e assim você sempre vendendo o excedente, você vai multiplicando os barcos até que você vai ter uma peixaria, com o mesmo princípio de gerar excedente para gerar lucro e ampliar os negócios. Quando você ampliar os seus negócios aqui nessa terra, você deve então procurar novos mercados, novas terras, com o mesmo princípio, gerar excedente para ter lucro e ampliar os negócios. Até então que você poderá ter uma multinacional, como eu. E aí o mexicano pergunta: mas quanto tempo vai levar isso? Esqueci de contar um detalhe. O CEO tinha perguntado para ele, quando ele estava indo para casa, o que ele ia fazer. Ele disse que ia dar o peixe para a esposa preparar a janta. E o CEO perguntou: e depois, o que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí ele responde: bom, eu vou brincar com as minhas crianças, vou ir para a varanda tocar violão com os meus amigos, depois eu vou dormir. Ou então, aí depois que o CEO conta que ele não deveria fazer isso, mas fazer tudo aquilo que ele indicou, o mexicano então pergunta: quanto tempo isso vai levar? E aí o CEO responde: bom, se tudo der certo, mais ou menos uns 30, 35 anos. E aí o mexicano pergunta: tá, e depois? Bom, aí finalmente, quando você tiver conquistado tudo isso, você pode ir para sua casa, brincar com as suas crianças, depois ir para a varanda, tocar violão com os amigos. Quando eu li essa história, eu achei, no mínimo, interessante. No mínimo, interessante. Segundo, Deus nos dá as coisas, primeiro, para desfrutarmos delas, e segundo, para compartilharmos. Aí você diz: estava bom demais, né? Mas o Paulo vai dizer assim no versículo 17: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. E quando o Paulo diz rico, ele não está falando do Bill Gates. Porque na Bíblia tem só 2 classes sociais: ricos e pobres. Pobre é quem tem o menos
do que o suficiente para viver. Rico é quem tem mais do que o suficiente para viver. Então Paulo está dizendo isso para mim e para você. Que não sejam orgulhosos, nem põem esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Versículo 18. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Sejam solidários e generosos. Ou seja, Deus é quem concede tudo. As melhores coisas da vida é Ele quem dá de graça. Primeiro para o nosso desfrute. E também para que a gente tenha com quem repartir. Para que a gente possa ser generoso. Para que a gente possa não apenas ser um povo abençoado na terra, mas um povo que é uma bênção para a terra. Para todas as famílias da terra. E sabe por que Deus pede isso da gente? Não é porque Ele quer que a gente seja bonzinho. Ele pede que a gente faça isso. Olha, eu vou abençoar a sua vida. E eu vou abençoar a sua vida para que você desfrute da vida. Mas pega essas bênçãos que eu vou derramar sobre você e também reparta. Desfrute e reparta. O maior número de pessoas que você puder. Por quê? Porque Deus sabe que para a minha vida e a sua ser muito abençoada ou plenamente abençoada, mais gente precisa ser abençoada. Quanto mais gente for abençoado, mais você será abençoado. Aí você pergunta, por quê? E aí eu te peço permissão para contar um exemplo do Brasil. Os nossos colonizadores, quando foram lá para o Brasil, eles não foram lá com a ideia de construir uma nação. De construir uma nação justa e boa para todo mundo. Eles foram lá para fazer a vida. Para ficar rico. E depois para voltar. Diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos, que quem foi para lá foi para morar. E com o ideal de construir uma nação, pelo menos os puritanos que foram para lá, uma nação que expressasse os valores do reino de Deus. Era essa a ideia. E aí o que acontece? Nós ficamos com esse legado no nosso inconsciente coletivo da nação, de que o propósito do trabalho é enriquecer. É construir o patrimônio pessoal. E não vemos o trabalho como uma vocação dada por Deus a ser exercida para o bem comum de todos. Então a nossa ideia é essa, trabalhar é para eu construir o meu patrimônio. A minha preocupação é o que está do meu portão para dentro. O que está do portão para fora, isso é obrigação do governo. Então, construir uma situação, uma sociedade justa, uma sociedade boa, em que todo mundo tem educação, todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem acesso aos bens mínimos necessários para uma vida digna, isso é coisa do governo. Só que o problema é que quem vai para o governo vai com o mesmo pensamento nosso. Que o trabalho, o propósito do trabalho é a construção do patrimônio pessoal. E aí na primeira tentação que aparece, você sabe o que acontece. E quem sofre? Todo mundo. Todo mundo. Porque quem está em cima pensa assim, e quem está embaixo também.
Por que aqui na Suíça tem eleição para tudo? Até para saber se vai construir um túnel. Porque a ideia é a construção de uma sociedade justa para todo mundo é dever de todo mundo. E aí quem é beneficiado? Todo mundo. Inclusive eu e você. É por isso que Deus quer que a gente divida. Porque a gente só é plenamente abençoado se todo mundo for abençoado. Se só eu for abençoado e o outro não, amanhã eu estou com medo de andar na rua, de encontrar alguém que quer tomar de mim. É assim que acontece. Para a gente ser plenamente abençoado, todo mundo precisa ser abençoado. Por isso o plano de Deus em Gênesis 12:3, fazer benditas todas as famílias da terra. Porque quando a gente faz isso, a gente constrói um futuro melhor. Não só para os outros, para nós, para essa vida e para outra. Lembra a história de um tal de João, que foi contada por Oswald Smith. Ele foi pastor de uma igreja e foi considerado o Senhor Missões, porque ele fundou uma igreja no Canadá, e a igreja dele era conhecida por o quanto que eles abençoavam o mundo. E aí esse Oswald Smith conta a história desse João, que era um chinês, e se converteu. Passou a seguir Jesus. E começou a abençoar muitas pessoas com o que ele tinha. Aí diz que o João chinês morreu, foi para o céu, e quem veio recebê-lo foram crianças. Crianças que se achegaram até ele e disseram assim: muito obrigado por ter ajudado o nosso orfanato. Depois chegou também africanos, e gente de todas as nações que chegavam a ele e diziam assim: muito obrigado por ter nos enviado missionários, porque eles falaram do Evangelho para nós, e por isso que nós estamos aqui. E aí no final da fila, chegou Jesus, e disse assim: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do seu Senhor. Alguém já disse, irmãos, e com razão, que o maior concorrente de Deus não é o diabo, são as riquezas. Por isso que Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Por isso a minha oração é que nós, que sabemos dessas coisas, tenhamos a perspectiva correta dos nossos bens e daquilo que Deus ainda vai nos dar. Tudo que Deus nos dá é para a gente desfrutar e para a gente compartilhar. E aí a gente vai vivendo assim até o último dia, até a volta de Jesus. Porque o próprio Jesus disse assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, ou seja, com as riquezas dessa terra, para que eles vos recebam no céu. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.